Boa noite, Antônio Carlos, Jennifer, América, Lucimar, Roseli, Tati. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Eu não consegui gravar o vídeo antes e por isso que eu estou fazendo novamente uma live. Live é só um formato diferente, é ao vivo, é mais assim, ruim para aquele que se expõe perante os demais, porque não tem como a gente cortar os erros, as pequenas imperfeições do caminho, como quando a gente faz uma gravação. Gravar é muito difícil também, live também é um outro desafio, mas estamos aí, né? O importante é a gente estar tentando fazer o nosso melhor aqui, com as nossas deficiências, com a nossa falta de conhecimento em muitas questões aqui, inclusive técnicas do YouTube. E é muito importante que haja sempre um retorno de vocês que estão aí assistindo, para a gente ver o que a gente pode melhorar, o que pode ser ajustado, com relação, por exemplo, à voz do expositor, a imagem, são tudo detalhes que são importantes para a gente ir ajustando e aprendendo juntos, a melhor maneira de passar as informações. Bem, acho que já deu o nosso tempo, eu vou pedir a vocês que me acompanhem numa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é muito interessante porque ele trata daquele encontro que Jesus teve com Pilatos. Todos conhecemos a história de Jesus. Ele foi preso e foi levado a Pilatos. Pilatos era o rei da Judéia. A Judéia era naquele local que hoje é conhecido como Israel, Palestina, toda aquela região ali do Oriente Médio fazia parte da Judéia. E na época, o país que dominava a região era a cidade-estado Roma. E Pilatos foi enviado para a Judéia, a mando do César, do imperador romano, para que ele fosse o governador ali da região. E Jesus foi preso. Foi preso por uma intriga elaborada pelos sacerdotes da época, que achavam que Jesus estava fazendo uma blasfêmia quando ele pregava nas praças e nas ruas, que todos éramos iguais, que ele dizia que estava falando em nome de Deus, que existia o reino de Deus e tudo aquilo lá. Depois, então, os judeus ortodoxos, que eram assim, liam os ensinamentos ao pé da letra, criaram, então, toda uma conspiração, e a história diz, né, que, então, eles prenderam Jesus, e como governador da região era Pilatos, mandaram Jesus para Pilatos. E é muito interessante que a gente viu nesse capítulo 2 aqui, já tivemos várias informações que o Antônio Carlos, por exemplo, nos falou sobre a realeza de Jesus. Aqui, quando Jesus é preso, Pilatos pergunta para ele: quem é vós, né? Estão falando que você é rei? Que reino é esse? E aí Jesus teria dito: meu reino não é deste mundo. Isso está logo no início, vocês podem ler depois em casa, no início do capítulo 2. Aí Kardec, que pega esses trechos da Bíblia, do Novo Testamento, que o Kardec focou no Novo Testamento,
que é a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho. E aí Kardec coloca esses trechos nesse livro da doutrina e faz um comentário. Muitos desses trechos são comentados pelo próprio Kardec e tem também alguns trechos que são mensagens que os espíritos trouxeram na época e Kardec achou que era interessante também juntar essas mensagens no mesmo capítulo. Esse capítulo 2, então, ele tem vários subtópicos. Então, tem a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e o último tópico é uma mensagem de um espírito com o nome Uma Realeza Terrestre. Então, eu já disse que Antônio falou sobre a realeza de Jesus, né, que não é uma realeza comum, não é a realeza dos homens terrenos, mas é uma realeza divina. E é muito interessante que Kardec coloca que o reino de Deus, quando Jesus se refere a ele, na verdade, ele está falando sobre a vida futura. Tem até um tópico que ele fala a respeito disso. Então, Jesus, na verdade, está dizendo da vida espiritual. O reino de Deus é na vida espiritual maior. E eu achei interessante, eu não tinha pensado isso antes, mas nesse mês de maio, a Tati também trouxe aqui uma contribuição para os nossos estudos, falando sobre a ansiedade. E o que é a ansiedade, senão esperar pelo que vai acontecer, pelo amanhã. Claro que uma espera, às vezes, exagerada. Mas aí vocês vejam que, sem querer, os temas se encontraram, até o tema que tem um caráter mais psicológico. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma realeza terrestre. A gente gosta muito de contar histórias, porque acho que as histórias, assim como no tempo de Jesus, mas as histórias, elas fazem com que a nossa mente viaje, a gente consegue visualizar melhor o ensinamento, como se fosse uma novela que está acontecendo, um filme. As histórias, ela têm um poder muito grande. Jesus gostava muito de contar histórias. Não é diferente nós também, expositores. Eu, pessoalmente, gosto muito de histórias. Só que interessante que hoje o próprio tema é uma história. Esse item 8 desse capítulo trata da história de um espírito que ele diz, né, estou falando ele, mas na realidade é ela diz que teria sido uma rainha quando estava encarnada. E quando ela era rainha, ela se perdeu pelo orgulho. Ela ficou, como muitos dos poderosos, se perdem através do orgulho e da vaidade. E ela vai contar, tudo indica pela mensagem que ela traz, e Kardec colocou nesse capítulo, tudo indica que ela era uma recém-desencarnada. E ela conta da surpresa que ela teve. Quando ela chegou no mundo espiritual, ela percebeu que ela não tinha todo aquele poder que ela imaginava. Na sua mente, ela ia ser recebida como rainha. Sempre foi tratada como uma nobre, uma pessoa importante. Chegando no mundo espiritual, ela era uma pessoa comum. E lá ela viu que as pessoas que, inclusive, eram menores do que ela, em termos da hierarquia, quando estavam encarnados, estavam muito além dela em termos de evolução espiritual. E ela conta, é até assim emocionante o relato que ela faz, ela disse que ela conseguiu compreender as lições de Jesus quando disse: meu reino não é deste mundo. Porque ela diz assim que os homens correm atrás dos bens terrestres como se devesse guardar para sempre. Mas aqui não tem mais ilusões, ela diz. E percebe que, na verdade, estavam pegando, se agarrando às sombras. E aí ela continua dizendo, né, que a gente negligencia os únicos bens que são realmente sólidos e duradouros, que são exatamente aquilo que nós fazemos de bem para as pessoas, para nós mesmos. Aquilo que a gente leva para a vida espiritual não é o dinheiro, não é a roupa,
não são os títulos, não é o poder material ou o poder temporal, o poder político, mas sim os nossos bens espirituais. Eu vou fazer aqui uma mudança estratégica, que eu estou aqui no meu escritório, aí temporariamente você vai passando, aí a gente vai, passa rápido, é meu filho que está aqui, vai lá, filho, aí, isso, pronto, ninguém vai se assustar, né, gente? É assim que é live é isso, nós corremos esse risco. Bem, continuando a nossa história aqui da realeza terrestre, essa rainha, então, ela vai contando que para se entrar nesse reino de Deus, as únicas moedas que são necessárias são os bens espirituais, não são bens materiais. E essa mensagem, ela é muito profunda, na minha opinião, porque ela tem a ver com várias coisas. Vocês vejam o que está acontecendo nos dias atuais. Infelizmente, a gente tem que voltar a esse tema, a questão da pandemia. De repente, a gente percebeu que não tem mais sentido certas coisas que a gente valorizava tanto. A gente gostava tanto de viagens para a Europa, né? Que maravilha! Viagens para lugares famosos, distantes, de impressionar os outros porque a gente está viajando, né? Fomos para Paris, fomos para Londres, Nova York, Miami. E isso era motivo para que a gente tirasse muitas fotos, colocasse no Instagram, no Facebook e mostrasse para os demais que nós estávamos bem. E hoje em dia, a viagem que a gente gostaria mais de fazer, se a gente pudesse, era ir aqui, na pizzaria da esquina e reencontrar os amigos e aproveitar de um momento gostoso com eles, num lugar simples aqui do bairro. A gente começa a reavaliar nossos valores. É claro que viagem sempre, pelo menos para mim, sempre é muito bom. Não importa qual seja o lugar. E tem o seu valor a gente ir nos lugares turísticos, claro que tem. Mas é preciso que a gente comece a compreender que há valores sutis e maiores em pequenas coisas, que às vezes a gente deixa passar despercebido. A questão do dinheiro. Quando começou essa pandemia, eu achei muito interessante que os primeiros que assim acabaram sofrendo por conta desse vírus foram pessoas da classe alta, pessoas milionárias, multimilionárias. Se não me engano, não, é isso mesmo, um dos donos do Santander, na Espanha, foi um dos vitimados. E aí a gente também começa a notar que, na verdade, a vida é isso. Nós estamos num processo de experiências. O valor das coisas é um valor relativo. Quando se tem dinheiro, se tem posses materiais, é uma experiência que faz com que a gente aprenda que temos que compartilhar. É a oportunidade que a divindade nos coloca para que a gente possa administrar melhor os bens. E se formos bons administradores, isso será bom para nós. Quando se tem poder, o poder político, isso também é uma oportunidade. Quantas coisas boas um bom político pode realizar? É bom nem comentar muito sobre política, né? Para não baixar o padrão vibratório. Mas as pessoas cometem um grande engano. Eu me lembro, certa oportunidade, o Chico falando um conselho para um presidente. Bom, acho que eu nem deveria estar usando esse. Que ele falou exatamente para esse presidente umas palavras que eu fiquei impressionado, que parecia que o Chico estava falando para ele aquilo que iria acontecer logo em seguida com ele. E aconteceu. Nós temos que aprender que nós sempre estamos, nós não somos. Ninguém é nada aqui nessa terra. Você não é o cantor maior,
o pintor, o artista, o deputado, o vereador, o governador ou o presidente, seja o que for. Nós estamos, é uma função temporária. Se formos sábios, se usarmos aqueles recursos com inteligência, isso será muito bom para nós. É importante lembrar que Jesus jamais condenou a riqueza em si, né? Não condenou o poder em si, mas sim o mau ou mau uso dessas possibilidades. O bom rico foi aquele que levou para sua casa. Nós temos lá a história em que ele convidou Jesus para ir à sua casa, Zaqueu. Era um bom rico, que sabia com inteligência compartilhar seus bens com os demais. Mas também tiveram outros. Teve aquele moço que não se conformou. Quando viu Jesus, ele que faltava-lhe algo, chegou até o mestre e Jesus disse: vende tudo que tem e me segue. Mas quando ele viu Jesus vestido assim como um mendigo, com roupas tão precárias, ele não teve coragem. E ele titubeou e perdeu uma grande oportunidade. Assim, tudo na vida, a gente é meio que já é um lugar comum dizer, mas é a grande realidade que a gente precisa se acostumar. Tudo é passageiro. Nós não somos, nós estamos. O que somos? Espíritos imortais. Somos aprendizes dessa escola chamada planeta Terra. Isso é o que somos. Se hoje estamos numa posição acima, aprendamos com ela, porque não é fácil. Eu ainda ouvi uma palestrante comentando a respeito de como é difícil para os que são os reis e rainhas. E ela comentava a respeito do príncipe Charles, que numa entrevista ele declarou que a mãe dele deu o primeiro abraço a ele aos 8 anos de idade. Ele só tinha contato com as suas babás, porque a figura do rei, da rainha, nos dias atuais e lá no passado, é uma figura meio que simbólica, mais assim uma espécie de decoração, e a qual eles não tinham uma vida plena. Então, às vezes a gente inveja, né? Inveja a felicidade de outros e não sabe a infelicidade que esses outros passam. E aí, essa rainha, né, dessa história que Kardec colocou, ela não tinha caído em si, percebido que aquelas futilidades que ela desfrutava, que aquele poder que aparentemente ela tinha, eram as coisas passageiras e iria um dia ela teria que deixar. O que parece que a gente não consegue entender que é a impermanência de tudo. Tudo é impermanente. Isso significa dizer, meu corpo é impermanente. Nós nascemos com as nossas células já do primeiro dia. Já tem células que estão morrendo. Porque é um processo biológico. Então, nós já nascemos com uma estrutura material temporária, impermanente. Nós ocupamos cargos, dadas as oportunidades que são nos dadas, nós ocupamos cargos em empresas, em organizações, fundamos espíritas, mas isso também é temporário. O permanente são os valores, os conhecimentos que nós conseguimos reter dentro de nós. Aquilo que é significativo na nossa existência. E essa é a informação que hoje nós estamos trazendo a vocês, porque os dias atuais nos fazem refletir muito sobre a nossa vida. O que nós estamos valorizando? O que está sendo importante? Viajar, ir para um lugar distante, mas continuar infeliz? Ou
mesmo estando onde estamos, buscando essa felicidade. Porque o que está fora são estímulos, mas o que está dentro precisa estar receptivo. Eu não esqueço um dia que eu fui visitar uma senhora num local muito pobre e a situação dela era muito precária. Ela tinha muitas dificuldades materiais e ela nos recebeu com tanta alegria, com tanta sinceridade, que eu não tinha visto uma felicidade como aquela. Isso foi na minha mocidade, foi uns dias atrás. E você veja como é importante a gente ser feliz de forma autêntica. Não ser feliz para que os outros vejam, não ser feliz para as redes sociais, porque isso aí tem um monte de gente. Ser feliz para nós. Isso não tem comparação, não tem preço, como diz comercial, né? Então a felicidade não está fora, ela está dentro. É por isso que o que vem de fora é só um estímulo, mas depende do que nós temos dentro. Então, que possamos desenvolver esses valores internos do bem, da caridade, do respeito ao próximo, do amor a nós mesmos, do amor a nossos semelhantes. Esses são os bens que nós vamos levar para um mundo maior. E dessa forma a gente vai conseguir chegar ao reino de Deus. E eu peço a vocês, então, que a gente possa passar para o momento da prece. Novamente, eu esqueci de dar essa informação, mas neste momento, nossos trabalhadores do nosso grupo estão nos acompanhando e também vão poder colaborar com as vibrações. E onde você estiver, você também poderá ser assistido. Depende também de você, da sua fé. Eu peço então. Tem alguma pergunta aqui, né? A pergunta do Antônio Carlos. Será que a ficha vai cair com essa pandemia? Eu acho que ela vai cair para muita gente. Acho que muita gente vai perceber que a importância não está no ter, mas sim ser. Também não é no parecer. Hoje nós estamos num momento em que todo mundo quer parecer. Todo mundo quer aparecer o que não é. Todo mundo quer ser feliz. As pessoas não gostam de uma coisa, mas o prato que ficou bonito, o prato, então vamos tirar foto com o prato para mostrar para os outros. É um período de ilusão. Acho que vai cair assim a ficha para muita gente, mas a evolução ela não dá saltos. Vão existir pessoas que ainda vão ter os seus hábitos, vão ter ainda as suas pendências. Vão existir muitas pessoas, inclusive, assim. O que eu vejo a pandemia como sendo uma forma de empurrão. A evolução já está acontecendo, de alguma forma, porque ela nunca para, mas ela segue um ritmo. E, de repente, nós fomos empurrados de uma maneira muito forte. É como se a gente estivesse numa corrida, só trotando, devagarinho, devagarinho, aí daqui a pouco alguém grita, né? O cachorro doido, aí você dá uma disparada, e aí passa aquele susto, volta no ritmo anterior, mas já deu a disparada. É a forma como eu vejo. Eu acredito até que talvez a gente tenha outras formas de sermos empurrados, espero que boas, para frente nos próximos anos. Mas uma boa pergunta, Antônio. Nós temos que encerrar, senão a gente continuaria aqui até as 9, só conversando, mas tenho certeza que muita gente está não aguentando mais ver esse nego velho aí na frente. Então a gente vai passar pro finalmente. Aí depois, quando o vídeo, a gente sempre edita uma parte e deixa no ar.
E aí, quando isso ocorrer, estiver disponível, peço a vocês que curtam lá, compartilhem se acharem interessante. Na próxima semana, eu não vi a programação aqui, eu não sei se é o Antônio ou se é a Tati que vai fazer na quinta-feira a próxima preleção. Mas são preleções muito boas, tirando as que eu faço, os meus amigos fazem preleções maravilhosas. Deixa eu ver aqui, tá meio longe aqui, mas eu vou tentar. Vamos lá, gente. Vamos com o nosso pensamento novamente em oração. Vamos serenando nossos pensamentos, respirando suavemente, deixando-nos elevar por essa melodia. Vamos relaxar os músculos das pernas, dos ombros. E dessa forma, mais serenos que estamos, elevemos nosso pensamento até Deus, nosso Pai maior, até Jesus, nosso amigo divino, que de braços abertos venha ao nosso encontro. Sintamos a presença do Mestre ao nosso lado. E com essa energia suave e agradável de Jesus, vamos envolvendo todo o planeta Terra. Todos os locais onde haja dor e sofrimento. Vamos envolver a todos aqueles que nos hospitais trabalham diuturnamente, nos prontos-socorros, onde houver um trabalhador da área da saúde, que a luz de Deus possa auxiliá-lo. Vamos até aqueles que estão acamados, os doentes de toda a ordem, que possam nos seus corações a paz e a esperança ressurgir. Vamos envolver também aos familiares, aos amigos das pessoas que estão enfermas ou que já partiram. Vibremos por todo o planeta, que a paz e o bem possam tocar o coração de todas as pessoas, especialmente dos mais orgulhosos, daqueles que detêm o poder material, o poder político e o poder da fé, aos religiosos, que também têm o poder sobre as massas. A todos, vibremos para que eles despertem para as realidades da vida maior. Por fim, nós vamos vibrando pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que amamos, e também por nossos amigos, nossos companheiros de jornada. Vibrando intensa luz pelo nosso grupo espírita e toda a comunidade do Jardim Guatemi e arredores. Vibrando por último por nós mesmos. Em oração vamos dizendo: Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez. Perdoe-nos, Senhor,
se ainda não vivenciamos plenamente teus ensinamentos. Perdoa-nos se ainda somos aspirantes, rebeldes a seguir teus ensinos e exemplos. Nos ajude, Senhor, a ter forças para renovar o nosso íntimo e a colocar em prática teus ensinamentos, hoje e sempre. Amém. E assim, meus amigos, fico feliz que a ficha esteja caindo para a Jennifer, e acho que de todos nós essa ficha estará caindo. A vida é apenas uma experiência temporária, a vida física, porque a vida em si ela é feita em dois planos, material e espiritual. E o espiritual é a certeza que todos nós vamos para lá, que possamos ir com uma bagagem sólida, com os valores do espírito. Muita luz, muita paz no coração de todos. Não deixe de fazer inscrição no canal, curtam o vídeo, compartilhem se quiserem e também deixem também suas críticas e sugestões. Um grande abraço afetuoso a todos vocês.